pegar essa integral de v de 0 mais infinito, né? Esse cara aqui está pegando todas essas exponenciais aqui nessa fase negativa, né? E essa aqui está pegando todas essas exponenciais aqui com a fase positiva. E o sinal delas é menos. Então, se eu fizer uma mudança, vamos pensar se a gente pudesse fazer uma mudança de variáveis aqui. Por exemplo, se aqui nessa integral eu digo que menos módulo de k, vou chamar, sei lá, de k grande. Menos módulo de k é k. Então essa integral aqui vai ficar integral de menos d de zero. Vamos pegar só essa integral, esse primeiro pedacinho, fazer essa transformação que vai ver, vamos ver se essa transformação variável pode funcionar. Então, esse módulo de k é zero, k grande é zero. Se o módulo de k é infinito, k grande é menos infinito. Vou integrar. D módulo k vai produzir com menos dk grande. E aí aqui vai produzir exponencial de i, k, menos k, né? Ct mais módulo de x. Então, eu fiz essa mudança de variáveis aqui nessa primeira integral. E aí, aqui, eu posso menos isso aqui, eu posso botar mais aqui, e logo menos infinito até zero. E aí, a gente vai ver o seguinte, ó, essa integral aqui, então, essa aqui, ficou menos, aqui eu tenho o sinal menos, né? O sinal ficou menos, Ct mais módulo de x, tá certo? Hoje, então, por isso que eu precisava de um sinal mais aqui. Eu acho que está certo. Esse sinal ali era menos, esse termo aqui é o penúltimo, né? Professor, esse é o tema ali. Oi? Professor, Fala. melhor transformar esses e cossenos? Aonde? Exponenciais? Não, não é melhor não. Porque isso aqui, porque a exponencial da onda plana te dá a função delta de Dirac. Deixa assim. Deixa assim. Só quero acertar esses sinais aqui. O que nós fizemos? Desculpa, eu recapitular rapidinho, né? Eu fiz isso, vou apagar isso aqui. Eu fiz essa mudança, eu queria ver se consegue. Vamos ver se a gente consegue juntar essa exponencial aqui com essa exponencial aqui. A diferença é que eu vejo uma coisinha. Eu tinha. Eu queria recapitular os sinais. Eu acho que eu tenho. Acho que o terceiro é menos ali. Terceiro é menos ou 4? Eu boto é menos. Sério? Como é que eu tinha essa integral? Ela tinha mais, menos, né? Assim, ela tinha um exponencial mais, ou ela não era um exponencial menos e um exponencial mais. Isso? Ela era menos e mais. Então ficou menos, menos, mais, menos, mais. Então essa aqui é menos, né? Ficou essa aqui, aquela lá eu acho menos, essa aqui é menos. Eu acho que é isso aqui. Eu acho que eu tinha, eu não sei, quem copiou pode lembrar se essas exponenciais que eu tinha que propaguei, elas eram menos e mais. E essa aqui é mais e menos, né? É menos e mais também. Depois que eu integrei do zero para os filhos, ficou menos e mais, né? Isso? Mais e menos. É mais menos aqui? Não, estou sofrendo aqui. É isso aí, menos e mais. Menos mais, não é? Essa aqui era menos mais. E essa aqui menos mais. Isso? Menos, menos, o primeiro termo da mágica, não tinha que ser. Deu menos e o último termo da mágica. É isso mesmo. Agora, vocês conferem? Você viu aí, Daniel? Confere? Quem você copiou? Eu fiz dois falando sem você, mas acho que. só para me lembrar, porque quando nós apagamos esse termo aqui, só que eu me lembro bem, ele meteu esse termo aqui positivo. Ela era um exponencial menos que um exponencial mais. E essa aqui, um exponencial menos que um exponencial mais. Tá certo? Então, fica menos, menos a mais a menos, mais a menos e mais a mais. Tá certo? O truque de não botar seno e cosseno aqui, justamente isso que eu estou querendo fazer. Percebeu o motivo. Ele percebeu. Porque olha só, se eu agora, então, eu estava querendo fazer. Eu acertei os sinais aqui, tá? Tinha um erro aqui, né? No quadro anterior, quando eu multipliquei os dois setores, os dois termos exponenciais. Mais, menos. Se eu fizer essa mudança de variáveis aqui, então nessa integral aqui eu estou integrando módulo de k de 0 a infinito. Vamos dizer que essa variável, menos módulo de k, claro, módulo de k é positivo, menos módulo de k é uma variável k grande, que vai ser negativa. Então, 0 até menos infinito. D módulo de k vai ficar menos dkzão. E aqui vai ficar PAI menos k grande, menos k pequeno e k grande, Ct mais módulo de x. Então, estou pegando essa integral aqui, sozinha, fazendo essa troca de variáveis aqui.
Agora, menos a integral de 0 a menos infinito é mais a integral de menos infinito a 0. E aí a gente vê, ó, como essa integral aqui, nessa integral aqui eu chamo módulo de capa, de capa grande. Então, quando eu faço essa integral de 0 a mais infinito aqui e faço essa troca de variáveis, esse termo junta com esse aqui para fazer uma integral de menos a mais infinito, de um K grande. Então, essas duas integrais aqui, essa integral aqui e essa integral aqui, elas se juntam para dar isso aqui. Integral de menos até mais infinito de um decazão. E aí aqui, exponencial de I casão, que é a variável de integração, CT mais módulo de X. Então, essas duas integrais aqui, elas se juntam nessa única integral aqui. E justamente a vantagem de não colocar seno e cosseno, porque agora eu sei que isso aqui, ó, mais integral de menos a mais infinito de dk, isso aqui é 2π vezes o delta de CT mais módulo de X. É a representação integral da função delta. Para você lembrar, né? Integral de menos a mais infinito de ômega sobre 2π exponencial de I a mais ou menos ômega t. Isso é o que dá para nós delta das representações integrais da função delta. No fundo é isso que eu estou dizendo. A transformada de Fourier da função delta é idêntica. O que é delta de Dirac para nós no espaço de configurações, no espaço de Fourier é o único. Delta é justamente a identidade do espaço de Fourier e a função delta e a identidade funcional, digamos assim. Então, a menos o fator 2π, essa integral aqui me dá um delta. Então, essas duas integrais aqui se juntam, né? E me dão 2π delta de CT mais módulo de X. Então, essa integral aqui, essas duas. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Com essa aqui e essa aqui. Ó, o argumento aqui é o mesmo, então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar, por exemplo, essa integral aqui, vou chamar esse menos módulo de K de um K grande. Então essa primeira integral, tem um sinal menos aqui, tem um sinal menos aqui. Essa integral, a primeira integral, essa, vou mexer nessas duas agora. Nessa integral aqui, eu vou dizer a mesma coisa. Eu vou dizer que menos módulo de K é o capa grande. Então, essa integral aqui vai ficar 0 até menos infinito. E aqui vai produzir o menos de capa grande. E aqui, esse fator é aí capa grande, CQ, menos módulo de X. Certo? E aí, agora isso aqui fica 0, tá? Menos a mais infinito, 0. E aqui está com o sinal mais. Então, tem esse menos aqui. Junto com esse menos aqui, então essas duas integrais se juntam para me produzir de menos a mais infinito dk. Essas duas integrais também se juntam com aquela e elas vão produzir a mesma coisa, só que elas vão produzir 2π delta de CT menos módulo. Essa integral aqui, essas duas integrais aqui deram essa e essas duas aqui deram essa. Tá? Está bagunçado, mas é só para quem está comigo lembrar que essas duas integrais aqui são essas aqui, é essa aqui e essa aqui, essas duas aqui, tá isso aqui. Agora vamos lembrar que é o seguinte, ó, isso aqui é um teta de integrante. Isso aqui é um teta de integrante. Então T tem que ser sempre positivo. Essa função delta aqui, ela se anula para CT igual a menos módulo de X. Então essa função delta aqui, ela só vai dar contribuição quando T grande for negativo. Ela vai dar CT tem que ser igual a a função delta contribui quando o argumento é 0. Então CT tem que ser menos módulo de X. Mas isso aqui proíbe. Porque isso aqui diz que T tem que ser positivo. Então esse θ de T, com essa função delta aqui, nunca vai contribuir. Por quê? Porque esse T vai ser sempre positivo. Se ele é sempre positivo, isso aqui nunca pode ser anulado. Então esse termo aqui não dá nada. Esse termo aqui dá. Quando CT for igual ao módulo de X, essa integral contribui, porque T é positivo. Então, vamos juntar tudo agora. Professor, isso tem a ver com onda
Isso, tem avançada e retardada. A gente vai Essa dizer. daí é avançada, né? Essa aqui seria avançada, exatamente. Infere uma casualidade, né? Isso, fere a causalidade. Olha só que legal. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Então, toda essa integral no final de tudo, né? Usando esse argumento de que essa função só vai ser, só pode ser para D positivo, então esse argumento aqui nunca vai se anular. Então, essa função delta, se ela nunca se anula, essa função delta nunca contribui, vai dar sempre zero. Então, a gente vai estar numa região em que esse delta é sempre zero. Ao passo que esse delta aqui contribui, e ele dá para nós 2π delta de C D menos T', módulo x. Vou dar um intervalo para tá? Então, essa função de Green, quer dizer, quando nós deslocamos, né, os dois polos igualmente, a gente fez isso aqui, então a gente calculou isso aqui, né? Na verdade, G de P menos T', X menos X', foi essa aqui que nós estamos calculando, em que a gente deslocou os dois polos para baixo, ou seja, essa integral toda aqui. Então, essa integral aqui, né? Integral de ômega sobre 2π escapa de um fator menos 1 aqui, né? Menos 1 2 sobre C2 menos capa 2 aí ele coloca mais epsilon ômega sobre C. Fizemos essa deformaçãozinha aqui, jogou os dois polos para baixo. Então essa função de Green aqui a gente está dando a representação em integral de da função de Green, a representação integral da transformada de Fourier é isso aqui. Então nós estamos vendo o papel do polo. O papel do polo foi justamente identificar, fixar a frequência. Quando eu pego essa frequência e fixo que ômega é igual a K, em cima do polo da função de Green, eu estou em cima da relação de dispersão do fóton físico. Enquanto o ômega, isso aqui for diferente de zero, ômega não é capacete, eu não estou falando do fóton físico. Quando eu pego o polo, quer dizer, o que sobra dessa integral, né, da função de Green, é justamente a contribuição do polo, é quando eu estou pensando na relação de dispersão. Então isso aqui deu para nós, deu os fatores aqui, produzindo 2π, aqui produzindo 2π, aqui quando sobrou 1 sobre 2π, e aqui sobrou o meio, então ficou 1 sobre 4π, lá da função de Green de Coulomb é justamente isso, módulo 1 sobre 4π, módulo de x menos x'. E aí sobrou aqui a função delta. Função delta unidimensional, que é o tempo, né? Ct menos T' menos módulo de x. Então essa função aqui na causa está justamente dizendo que ela vai contribuir quando esse tempo aqui for justamente a separação espacial da fonte do ponto de observação sobre C. É justamente dizendo que esse sinal se propaga com velocidade c. Então, isso é a função de Green. Então, isso para nós é o que nós chamamos de D'Alembertiano A-1 retardado. Então, retardado no sentido, né? Bom, no sentido de que o tempo, né? T é maior do que T'. E essa função de Green, como é que ela funciona? Essa função de Green diz o seguinte: o campo φ, instante de tempo T na posição x, né, segundo a nossa armação aí da função de Green, ela é integral da função de Green. Então, ela é integral em dt', d3', função de Green, t menos t', x menos t', e a fonte, instante
linha na posição de linha. Então, eu estou integrando, né, todas as configurações da fonte. Então, esse tempo aqui, o tempo que eu estou integrando, né, esse tempo aqui é sempre maior. Então, eu vou perceber, né, no tempo t, como eu tenho. Desculpa que eu esqueci de colocar aqui, muito importante, que é o teto de todo o instrumento. Então, significa que eu vou integrar inteirinha para todos os termos menores do que T sempre maior do que T. Então, eu vou pegar todas as contribuições. Se eu estiver falando de uma carga puntiforme, então, esse J aqui vai ser uma carga puntiforme, né, vamos dizer, localizada em uma posição X, né? Vamos dizer que esse T, eu tivesse uma carga no instante T, numa posição X', igual a X0, né? Então, eu vou, nesse instante aqui, né, esse instante aqui vai ser sempre menor do que aquele lá. Eu vou pegar primeiro esses instantes para poder chegar a um T maior do que ele. E o tempo de separação, deixa eu colocar aqui, o tempo de separação que está acontecendo aqui é justamente isso. Deixa eu botar isso aqui. Então, por isso que ela é retardada, porque o tempo, no ponto de observação, é sempre maior do que o tempo, né? Esse tempo que é o tempo de integrar, das configurações da fonte. E essa separação aqui está nos dizendo que quando a gente introduzir isso aqui, na verdade, aqui, ó, aquela que tem os termos ali garante, né? Todos os termos terminam para poder essa integral com a direção menor do que T. E isso aqui está me dizendo que eu vou, esse delta aqui, vai me colocar esse T' aqui, né? Quer dizer, assim, de tal maneira que CT, tá? Tem a T de CT menos CT' igual a módulo x menos x. Quando a função delta vai contribuir, ou seja, o tempo CT, né, o tempo T, vai ser o tempo T' mais módulo x' menos x' sobre C. Então, o tempo que eu vou, o instante que eu vou observar aquele campo é o instante correspondente ao instante que a fonte estava, né? O instante da fonte, mais o tempo que vai levar a informação do ponto da fonte até o ponto de observação sobre C. Então, esse tempo aqui vai haver um retardamento. Esse tempo aqui a coisa não é instantânea. Esse tempo aqui é sempre tempo que houve o fenômeno mais o tempo do fenômeno se propagar até o tempo da observação. Então, por isso que isso aqui é a função de linha retardada, porque houve um retardamento, né? Eu cheguei aqui até lá. Então, vamos fazer o cálculo, mas se a gente fizesse com aquele polo os dois para cima, ia dar exatamente o contrário. Se a gente jogasse os dois polos para cima, quer dizer, colocando esse sinal menos aqui, a função de Green ia dar exatamente T' menos T. Então, eu teria sempre esse tempo aqui menor do que esse tempo. Então, eu teria que o tempo de observação, quer dizer, o efeito observado, ele estaria acontecendo no tempo anterior aos tempos da fonte, que seria justamente a função de Green avançada. Então, esse sinal negativo aqui, ele careceria de interpretação física, porque quando eu colocasse o sinal menos aqui, ia aparecer justamente o oposto, ia dar justamente o sentido avançado. Eu ia ter T' menos T, eu ia ter esse tempo dele, esse tempo que está aqui é menor do que esse tempo que está aqui. Oi? A função de Green de Deus, assim. Já sabe tudo que aconteceu. Já sabe. É isso aí. Boa interpretação. Já pode prever aí, né? Então, beleza. Esse cálculozinho então é simples, né? Se vocês quiserem aprofundar mais no livro do Johann Hilbert, não, mas eu fiquei de dar uma referência para vocês. Na hora que eu esqueci, eu vou me lembrar o nome e depois acabou a aula lembrar. Uma boa, excelente referência para estudo de função de Green, além do Johann Hilbert, que eu falei na aula passada, né? É o livro do Mox Fleischmann. Também é um livro antigo, mas é um livro clássico para essas Mox Fleischmann. Também tem na nossa biblioteca, e é um livro bem clássico para estudar funções. O Johann Hilbert é um pouco mais matemático ainda, dá todas as condições de existência. O Johann Hilbert são dois volumes, é um livro excelente. Vale a pena vocês terem esse livro sob controle. Vocês vão precisar usar ele
às vezes tem uns cálculos assim, de configuração de campos em situações em várias dimensões, ele trabalha inclusive com dimensões mais baixas. É um livro antigo, mas ele faz coisa para estudar fenômenos de propagação em sistemas planares, em sistemas espaciais. O Hanover tinha. Então eu não vou fazer a função de Green avançada, porque o cálculo é exatamente o mesmo, é tudo igual, só que fecha o contorno, os dois polos sobem, então quando eu fecho o contorno por cima, tudo contribui, mas aí muda o sinal do tempo, tá certo. E a outra função de Green que nós temos, que é a função de Green, quando eu tenho aqui mais e epsilon, um polo sobe e o outro polo desce. Então nós vamos ter contribuição para ter menos terrinho positivo, vamos ter contribuição para ter menos terrinho negativo. Mas aí a interpretação só vai ser possível em teoria quântica de campos, porque aí a gente vai ter que introduzir o conceito de antipartícula. Então, a função de Green causal geralmente eu faço nos cursos de teoria quântica de campos. Aqui só tem uma observação que eu queria fechar bem com vocês, né? É o fato de que a importância daquilo que a gente pensa que é a parte perigosa, é o polo. É justamente eu estou calculando uma distribuição, eu estou calculando algo que está ligado a delta de Dirac, tanto é que a resposta no final de tudo veio uma bela função delta, então mostrando que isso aí tem um caráter de distribuição, mas mostrando que o que sobra, o que realmente fica desse cálculo, é extraído da parte perigosa da função, que é a parte da função onde ela explode, que é o seu polo. Então aquilo que tem uma relação simples da gente ver. Sempre que a gente tiver uma equação de onda, operador de onda qualquer, atuando no campo, por exemplo, igual a zero, se eu passo o espaço do Fourier, se eu faço a transformada de Fourier disso tudo aqui, para que essa configuração de campo, de solução de onda, solução de equação homogênea não seja trivial, é preciso que esse objeto aqui, que é um operador diferencial no espaço das coordenadas, se torne um operador multiplicativo no espaço do momento, é preciso que isso aqui seja zero. Então, daqui a gente vê a relação de dispersão. Então, a relação de dispersão, ela sai direto da equação de onda. Porém, se eu vou olhar a função de Green é o inverso desse operador. Transformado de Fourier. A função de Green é o inverso desse operador no sentido das coordenadas do espaço temporário. E a função de Green é o inverso desse operador no sentido da transformada de Fourier, ou seja, uma função racional, de capa e ômega. Então, o que é o zero? O que é a relação de dispersão? É o zero da equação de campo. Mas, como eu estou invertendo daqui para cá, para a função de Green, isso aqui é a transformada de Fourier da função de Green. Então, quando eu olhar a função de Green no espaço de momento, o que é zero na equação de campo vai ser zero no denominador, porque eu vou estar invertendo isso aqui, porque 1 sobre isso. Então, aonde isso aqui é zero, isso aqui dá o polo. Então, o polo da função de Green, ele está me dando exatamente a relação de dispersão. Então, o que é o zero da equação de campo? Essa é a relação. Então, nas teorias quânticas de campo, como nós não temos equação de campo, os campos são quânticos, ou seja, são sujeitos à equação de campo, a não ser que seja a solução clássica, então nós temos que olhar para as funções de Green. As funções de Green, elas dão as flutuações do campo e ao mesmo tempo os zeros da função de Green vão me dar as relações de dispersão e as relações de energia no momento das partículas da teoria. Então, numa teoria quântica de campo, nós não trabalhamos com as equações de campo, nós trabalhamos com as funções de Green. E aí a gente está lendo das funções de Green, a gente pode tirar todas as informações sobre as relações de dispersão. Quer dizer, as relações de dispersão aparecem como os polos da função de Green. E a gente viu que foi crucial para nós, essa função delta aqui, ela veio exatamente porque aquela função de Green tinha os seus polos. Ela veio dos polos aqui. E aí, quando esses polos aqui se transformaram em ondas planas, esse ômega aqui virou K. E aí eu pude usar isso aqui para me dar aquela função delta. Então é crucial, a contribuição nos polos. Tá? E claro que aparece aqui o resíduo no polo. Então, esse aqui fecha mais ou menos essa discussão. Só queria dar uma para vocês. Aí, esse livro aqui, que é o livro também do Bogoliuk Shirkov, que é Introduction to the Field of Quantum Physics. Tem aqui um apêndice dele, muito bom. É o apêndice aqui esse
livro aqui também é um livro de referência bom para vocês, tanto para a teoria, a primeira parte dele, os primeiros 2 capítulos são teoria clássica, então, depois faz teoria quântica, isso é o Gogoliub. Cuidado, tem o Gogoliub, Todorov, né? Gogoliub, Todorov é mais formal, é um livro mesmo de teoria quântica de campo. Esse aqui é o Gogoliub Shirkov. Esse aqui é, tem na nossa biblioteca aí, Introduction to the Theory of Quantizing. Então, no apêndice A dele, apêndice 1, ele tem os apêndices matemáticos, né? Então, no apêndice 1, ele tem uma boa revisão, assim, um bom resumo assim, das funções singulares, das funções delta, das funções teta, dessas várias representações. E aí ele também dá as funções de Green. E eu vou colocar para vocês aqui a função de Green vamos dizer assim, do operador de Klein-Gordon. Da equação, esse aqui é a função de Green retardada desse objeto. Se eu pegar agora, não o da Lambertiano, nós pegarmos aqui a função de Green desse operador da Lambertiano, vamos dizer que aqui eu tenho um operador mais um operador psi. Esse operador aqui, claro, tem dimensão de comprimento a menos 2, né? Dimensão do psi, comprimento a menos 2. Esse operador aqui é derivada, né? Então, se eu pegar esse operador aqui, pegar isso aqui a menos 1, no fundo eu estou tirando a função de Green dele. Eu estou fazendo esse desenvolvimento agora da Lambertiano mais psi, g, e menos linha, x, a função de Green desse operador aqui, que muitas vezes aparece sobre a forma da Lambertiano, mas é popular colocar aqui mais M2, que é o operador de Klein-Gordon. Mas esse psi aqui pode ser qualquer coisa, é M2, um parâmetro aqui. Então a função de Green retardada, o G retardado, ele vai ser 1 sobre 2π. Aí aqui a função integral, a função de Stefan, de t. O retardado, então t tem sempre que ser maior do que o t, né? E aí aqui nós vamos ter ideal, vamos dizer o que é esse lambda aqui, delta de lambda menos teta de lambda raiz de psi. Os parâmetros psi aparecem aqui sobre 2 raiz de lambda. Eu vou dizer o que é lá. Nada complemento de onda. J1. E a função de Bessel. A função de Bessel é J1, né? A função de Bessel, de primeira ordem, de primeira espécie. A função de Bessel regular não é a função de Bessel modificada, não. E aqui vai aparecer raiz de psi. Então, parâmetro, esse parâmetro aqui. E aqui vai aparecer raiz de lambda. Essa função de Green. Então, essa função de Green aqui. Lembrando que aqui é T menos telinha. Esse lambda aqui. Esse lambda para nós aqui. Acho que é o C2 menos X menos X. O lambda é C2. E nós estamos no modo espaço, né? T menos telinha quadrado menos então, isso aqui me diz que eu tenho uma contribuição aqui, que vai estar em cima do cone de luz, quando o lambda foi essa função delta de Dirac aqui, me dá essa contribuição em cima do cone de luz,
E essa contribuição aqui vai me dar a contribuição apenas quando esse intervalo aqui for tipo T. Eu preciso que esse lambda aqui seja positivo, porque eu vou tirar a raiz desse lambda, então sem problema. Esse lambda então, aqui tem dimensão de comprimento, né, que é a raiz de lambda, né? A raiz de lambda tem dimensão de comprimento, e o raiz de psi tem dimensão de comprimento também, isso aqui da área dimensional. Então essa aqui seria o que a gente chama, né, a função de Green retardada da função de quando a gente estudar a equação de campo aqui de Freiburg, campos escalares, né, no espaço de Foros, a gente vai ver que essa função de Green é justamente a função de Green do operador de Freiburg. Então, é interessante observar, e eu vou trazer agora no intervalo, depois do intervalo, da tese do Inter, que a gente estudou, essas mesmas funções de Green, mas calculadas agora em 3 dimensões, não em 2. O caráter de ser de umas 3 dimensões para umas 2 dimensões muda drasticamente a estrutura de singularidade da função de Green. Então, observando aqui, por exemplo, essa função de Green aqui, ela tem uma singularidade delta e uma singularidade, né, do tipo polo simples aqui, um modo de uma singularidade de uma função racional. Aqui, vocês estão observando, além desse delta de lambda, né, aqui, eu tenho essa singularidade aqui, tenho esse e tenho, tenho basicamente esse cara aqui. Em 3 dimensões, quer dizer, essa contribuição aqui, ela fica exatamente no cone de luz, e essa contribuição aqui fica dentro do cone de luz, que é a separação tipo tempo. Então, esse θ de lambda aqui está me dizendo que essa contribuição só vai ocorrer, né, dentro do cone de luz. Então, esse pedaço aqui contribui aqui, esse pedaço aqui contribui exatamente no cone de luz. E eu não tenho nenhuma contribuição fora do cone de luz, não tem nada aqui que me garanta, que me dê contribuição para a lambda negativa. Né? Todo o suporte dessa função de Green é totalmente causal, está totalmente dentro do cone de luz, em cima do cone de luz. Mas à medida que eu me aproximo, né, das vizinhanças do cone, então se eu tiver, por exemplo, uma partícula, então se eu estiver, por exemplo, falando desse ponto, se eu estiver calculando, a partícula está aqui, se eu tiver essa origem aqui, se eu estiver muito próximo do cone de luz, essa singularidade aqui é dominante. Então, esse lambda aqui, estou próximo do cone de luz, esse lambda tende a 0, esse delta de lambda é dominante. Se eu estiver fora do cone de luz, esse termo aqui é 0, e aí toda a minha função de Green, ela está toda aqui. Então, quando eu estou dizendo que a configuração, se eu pegar se eu tiver essa equação aqui da Lambertiano, mais si vezes o campo φ de Tx, né? Igual a um J de Tx, né? Então, está me dizendo que se eu quiser calcular esse campo φ de Tx a partir dessa fonte, nós vamos integrar em T', vamos integrar em x', eu vou colocar aqui a função de Green e aqui o J de T' em x'. Então, isso está me dizendo que eu estou falando do cone de luz a partir dessa coordenada, que é o cone de luz as coordenadas T no x', x no x', a origem está na fonte. Né? Então, essa função de Green aqui, ela só vai dar contribuição em um certo ponto T, no instante de tempo T, no ponto X do espaço-tempo, todas só vão poder pegar contribuições que estejam dentro do cone de luz ou em cima do cone de luz formado a partir desse ponto. Então, na verdade é isso aqui. Todas as contribuições, elas saem daqui. Não está tudo dentro do cone de luz, não tem nada fora do cone de luz. Quando a gente ficar isso aqui, faz sentido, porque agora essa equação, essa relação de dispersão é massiva. Então, olha só, quem é a transformada de Fourier disso aqui? É um ômega 2 sobre C2 menos K2 mais psi. Isso aqui é o que vai aparecer no polo da minha função de Green. Quer dizer, essa função de Green, esse G aqui retardado aqui, ele é integral em d ômega dk de 1 sobre isso aqui. O que é o transformado de Fourier da função delta é o inverso desse operador de ômega, justamente porque é 0 aqui, é o polo da função de Green. Então, o polo da função de Green, o transformado de Fourier dessa função de Green, na verdade, estou dizendo isso, esse G retardado inútil, ele é 1 sobre ômega 2 sobre C2, 1 sobre C2 dt2 dá menos ômega 2 sobre C2, menos K2, menos psi, e aqui é menos a transformada de Fourier disso aqui, ó, que é 0 aqui,
é o polo da função de Green. Então a função de Green agora, né, ela tem essa relação de dispersão. O ômega 2 sobre C2, né, é K2 mais C. Então você multiplica tudo isso aqui por H cortado ao quadrado, fica E2 sobre C2 igual a P2 mais H cortado ao quadrado, multiplicando tudo aqui por C2, H ao quadrado, C2, então isso aqui, fazendo o papel do termo homogêneo na relação entre energia e momento. Isso aqui vai fazer o papel, vamos dizer assim, de M2C4. E2 igual a P2C2 mais NC2 ao quadrado. Então, M2C4 é H cortado ao quadrado, C2,5. Então, esse N2 aqui, vamos colocar assim, né? Vai ser H cortado ao quadrado, 5, né? Sobre C2, né? Vou botar aqui esse MC aqui, para cima. M2C2, né? Vou botar aqui MC. Então aqui vai ficar M2C2. Então, tirar a raiz quadrada, vai ficar MC2 aqui, então. Deixa eu botar cortado, C, né? Tirar a raiz quadrada do MC2. H cortado sobre a raiz quadrada de C. Então a gente pode pegar aqui e dividir isso aqui por C e dividir isso aqui por C. Então a gente vai ter aqui H cortado sobre MC. H cortado sobre MC igual a 1 sobre C. 1 sobre a raiz de C, certo? De fato, isso aqui é um comprimento de onda de ponto na partícula. Isso aqui tem dimensão de comprimento. Isso aqui tem dimensão de comprimento a menos 2, portanto, aqui tem comprimento a menos 1, portanto, isso aqui é dimensão de comprimento. Então, o que a gente está vendo é que esse Ψ, né, ele faz o papel, a raiz de Ψ, é o comprimento de onda, é o inverso, né? Esse raiz de Ψ aqui é o inverso do comprimento de onda de ponto. Na raiz de Ψ, se eu passo isso aqui para cá, vai ser o MC sobre H cortado. Então, vai ser o comprimento de onda de ponto a menos 1. Então, tem uma relação entre esse parâmetro aqui, na verdade, que tem dimensão de comprimento menos 2, ele é, no fundo, o quadrado dele, né? A raiz quadrada dele é o comprimento de onda de ponto da partícula. Ou seja, eu posso colocar aqui, em vez de colocar aqui, eu posso colocar o comprimento de onda de ponto a menos 2. Então, eu tenho uma relação entre esse parâmetro aqui e a massa, né? Então, a gente está observando que, nesse caso, a partícula é massiva. A relação de dispersão é típica de uma partícula massiva. Então, por ela ser uma relação de dispersão típica de uma partícula massiva, a função de Green não pode estar totalmente em cima do cone de luz. No caso do eletromagnetismo, a massa é zero. Então, se a massa é zero, E igual a PC, ômega igual a KC, a massa é zero. Então, se a massa é zero, o fenômeno está todo em cima do cone de luz, se propaga com a velocidade da luz. Então, esse fenômeno se propaga com a velocidade de C. Por isso que a função de Green está toda em cima do cone de luz. Isso aqui só vai ser diferente do zero para ser T menos linha igual a módulo de x menos x', quando essa função delta de Dirac contribui. Ou seja, o quadrado disso é igual a isso. Ou seja, isso menos isso é igual a zero. Então, essa função de Green aqui, o suporte dela está todo em cima do cone de luz. Por quê? Porque ela tá, quem propaga essa interação é uma partícula de massa zero. É o foco. Massa zero, só o da Lambertiano. Não tem aquele Lambert, não tem aquele M, né? M é zero. O comprimento de onda de ponto da partícula, né? Finito. Então, eu não tenho aquele parâmetro M é zero. Então, a função de Green está toda em cima do cone de luz, quer dizer, a propagação na cidade toda em cima do cone de luz. Ao passo que, nesse caso aqui, esse operador aqui já não está mais correspondendo a um quantum de massa zero, corresponde a um quantum massivo. Então, todo o suporte da função de Green, a função de Green está em cima do cone de luz, ele está nas vizinhanças do cone de luz, ou então muito próximo do cone de luz. Então, está dentro do cone de luz. Vejam, lambda é positivo. Certo? Então, essa fica a
Pela função de green, a gente consegue compreender o tipo de propagação que a gente tem. Então, se a gente quiser, por exemplo, calcular o campo de uma carga pontiforme nessa situação aqui, se o fóton é massivo, eu estou descrevendo um fóton massivo, vai estar no fundo, isso aqui quando a gente falava de supercondutividade, o fóton massivo vai ter exatamente essa equação. Então, a gente vai ter que integrar isso aqui em cima da fonte. É muito mais fácil integrar isso aqui, porque isso aqui, quando bate em cima da fonte, essa função delta, ela elimina a integral em t, eu já sei que eu vou ficar só com a integral em x e a integral em t, quando eu faço essa integral aqui, ela fica muito fácil, né? A gente atuar com isso aqui. Eu vou atuar, eu vou estar integrando em t', eu vou estar integrando em d3x', né? Essa função de green vezes a fonte. t', x'. Mas quando isso aqui bater aqui, vai produzir, claro, vou fazer a integral em t, porque a função delta de Dirac ele imediatamente a função de t. Então eu vou ter, vai ficar isso aqui, 1 sobre o módulo de x menos x', né, que é o fator coulombiano da integração, e essa fonte aqui, eu vou integrar simplesmente para t', né, quem vai ser meu t'? Vai ser ct. Certo? T' vai ser t. Mais, eu vou fazer aqui essa função delta de Dirac, vou fazer o que? CT', né? CT menos CT' vai ter que ser igual a módulo de x menos x. Como eu vou estar integrando t', né? Uma função delta que eu vou matar é t'. Então, o meu t' vai ser t menos módulo x menos x' sobre c. Então, eu reduzo o meu problema a essa integral aqui apenas. Eu vou integrar a fonte em instantes retardados ao tempo de observação, em instantes anteriores ao tempo de observação. Sabendo quem é a fonte, eu jogo isso aqui e sei automaticamente fazer essa integral. Ao passo que, nesse caso aqui, a situação se complica bastante, porque eu não tenho delta. Tem esse J, que tem essa função de Bessel, aí com uma função oscilante. Então, aquela função de Bessel vai bater na fonte, mas eu não vou poder fazer a integral no tempo tão trivialmente, porque a integral no tempo não está dentro da integral. Por quê? Porque eu estou em cima do plano de luz, então aquela contribuição está toda dentro do plano de luz. Então, é mais complicado. Mas tem um artigo que tem uma referência interessante sobre quem quiser ver isso, como calcular exatamente a configuração de campo nesse caso. Configuração de campo dependendo do tempo, né? Está claro o problema? Tá certo? Então, mexer com função de green, não adianta ficar fazendo muito exercício, porque vocês têm que aprender, no fundo o que a gente precisa mesmo. O resto a gente vai ver que é um truque que permite, no fundo, é saber isso aqui. Se eu souber a função de green do D'Alembertiano, eu preciso saber a função de green do Laplaciano, a função de green do D'Alembertiano e a função de green do D'Alembertiano mais que por isso é que a gente faz tudo. No fundo, a gente vai ver que, sabendo isso, o resto eu vou fazer só tirar a derivada dessas funções. Bom, eu vou colocar também na aula de hoje, eu não coloquei lá caso, porque eu acho que eu coloquei lá campos. Mix de campo. Vamos colocar esse mix de campo, a gente vai ver que uma função de green que aparentemente é muito complicada, nós vamos poder sempre reduzir a D'Alembertiano. No caso estático, vai ser Laplaciano, porque o DDT é zero, mas no caso, ou a gente vai reduzir sempre a D'Alembertiano ou D'Alembertiano mais que si a menos derivadas atuando em si. No fundo, eu vou fazer tirar derivadas dessas funções de green conhecidas para poder tirar a função de green de um problema mais complicado, certo? Então, eu vou deixar por aqui. Quem quiser consultar o livro do Poliorco, essas integrais, essa função de green que ele dá aqui no apêndice já em forma fechada, ele deduz aqui no capítulo, ele deduz em algum ponto aqui do livro, né? Deixa eu ver aqui. Ele deduz que atrás, no capítulo, em um dos capítulos do livro, vocês podem procurar. Eu acho que até marquei aqui. Singularidades, exatamente. No capítulo, o livro é o que eles chamam de parágrafo 15. Esse livro aqui não é dividido em capítulos, é dividido em seções. É na seção 15 do livro, ele faz o cálculo preciso aqui dessas funções. Tá? Então, quer dizer, dentro do livro, nessa versão que eu tenho, que é a versão mais antiga, seria a página 147, mas não tem erro. É só olhar aqui no livro, deixa eu ver aqui, é a seção 15 do capítulo de
Princeton, eu acho que tem. Seção 15, tá aqui. Também tem vamos dizer assim, uma seção 14, que é a seção de Green, de funções de Green. Ele dá a definição, fala de funções de Green avançada e retardada, funções de Green causais, e depois ele tem uma seção aqui que é a singularidade das funções de Green. Perfeito. Então, as seções 14 e 15 desse Bogoliubov-Chekhov, tá bom? Seções 14 e 15 do Bogoliubov-Chekhov, ele dá os detalhes dos cálculos, quem quiser fazer a integral passo a passo, por que aparece essa função de Bessa. É só um exercício de integral, tem um monte de transformar, mudança de variáveis, só truques de integração usando funções hiperbólicas, seno hiperbólica, seno hiperbólica, para poder cair nessas funções de Bessa. Não, é meramente exercício de integral. Às vezes o conceito físico da função de Green é importante. Saber que a função de Green, na verdade, ela está dando a noção, ela passa para nós a informação do que é o campo de uma carga multiforme naquela teoria. Dada a teoria, dados os campos e dadas as equações de campo, tirar a função de Green, no fundo, significa tirar as configurações de campo das cargas multiformes. Por quê? Porque a fonte é o delta de campo. Bom, eu vou deixar um trabalhinho agora para vocês. São 6h10. Já que a gente foi de carrasco hoje em 2 horas seguidas, bom, a gente retoma às 6h30. Bom, 6h30, então, um trabalho de 20 minutos para vocês. Bom?